Bom, é sobre toda essa situação que está acontecendo lá no Peru que a gente vai conversar com o José Niemeyer, ele é que é coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC, já está aqui comigo, IBMEC lá do Rio de Janeiro. Eu quero muito agradecer, professor, por senhor estar aqui com a gente para poder explicar um pouco de tudo isso que está acontecendo por lá. Seja sempre bem-vindo aqui à programação da BMC News. Eu que agradeço, Débora. Um abraço a todos os assinantes e parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Muito obrigada. Bom, eu quero começar entendendo, né, porque de acordo com todas essas notícias que já circulam, inclusive pela mídia internacional, não existe, segundo a imprensa internacional, o apoio constitucional no país para que essa decisão do presidente peruano realmente fosse à frente, essa dissolução, né, do Congresso e tal. Eu queria que o senhor pudesse explicar um pouco melhor sobre isso. Se tem mesmo ou não constitucionalidade, né, se isso poderia realmente ocorrer ou não. É justificável essa atitude do presidente peruano ou seria uma atitude de desespero dele, já que ele estava correndo risco de enfrentar esse terceiro pedido de impeachment e devia já estar vendo ali uma provável aprovação, que foi o que aconteceu em seguida com o Congresso ignorando a dissolução determinada pelo Pedro, né? E aí, professor, o que diz a Constituição do Peru em relação a isso? Eu não sou um constitucionalista, não é minha área, a área do direito constitucional, né? Eu sou cientista político, economista, mas parece que tem um artigo na Constituição peruana, Débora, 134, que em caso do parlamento peruano, no caso, dissolver todo o gabinete, quer dizer, acabar com a ordem ministerial, com toda a organização ministerial, e aí você praticamente fica sem governo, né? Se tivesse acontecido isso, se fosse uma ação do Congresso sobre a organização administrativa do governo, parece que o presidente da República, nesse caso, poderia ter pedir uma ação mais forte contra o Congresso. Mas não foi o que aconteceu. Por isso que me parece que esse artigo 134 não faz sentido nesse momento. Então foi um golpe, a gente chama de golpe por dentro, né? Foi um golpe, uma tentativa de golpe de Estado, onde o presidente peruano dissolve o Congresso e ele deve ter tido uma informação que me parece uma informação equivocada de que tanto forças militares como forças policiais o apoiariam depois dessa tentativa de dissolver o Congresso e também de deixar inapta a corte, né, a corte jurídica do país. Então, ele deve ter sido mal assessorado. Você colocou bem, parece um presidente da República com muito pouca experiência administrativa, né? E ontem mesmo falando em outra mídia, eu comentei o caso do Equador, que é a mesma questão. O Equador também vive uma situação econômica muito grave, uma questão que tende a uma situação, não de guerra civil, mas de um entrave institucional dentro do Equador, e o Peru parece que caminha para esse cenário também. Mais grave é a situação do Peru, porque quando você tem, numa república, os três poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário, é muito difícil, mesmo que a partir da Constituição daquele país, que um dos poderes possa anular o outro poder. Então, foi o que tentou fazer o chefe do executivo, o presidente peruano. Bom, agora, em relação o que acontece, né, de agora em diante, a gente já tem aqui a informação, inclusive, já tem imagens dele estando ali sob o comando, na verdade, sob a guarda, né, da Custódia. polícia, a custódia, desculpa. Muito obrigada, professor, por me ajudar nessa hora. Eu queria entender desse ponto de vista, né, quais serão as consequências a partir de agora. O senhor acredita que pode haver alguma intervenção internacional? Qual que vai ser a manifestação internacional, né, dos líderes internacionais em relação a isso que está acontecendo no Peru? Vai refletir também de alguma forma a ponto de ter alguma intervenção? Por exemplo, aí eu trago uma situação do que a gente está vendo lá na Ucrânia, né, desde que começou essa guerra lá na Rússia, houve muita intervenção e apoios e tudo ali sendo declarado de maneira aberta, intervenção mesmo nessa situação que acontece lá na Ucrânia. O senhor acredita que isso pode abrir brecha para o que a gente está vendo acontecer agora no Peru, que outros poderes, outros países possam entrar de alguma maneira, tentando intervir de alguma forma nessa liderança agora do país? São questões muito diferentes, muito importantes você colocar isso, até para
o seu assinante também poder discutir conosco, né, pelos canais aí do seu canal, que é o seguinte: a situação do Peru é uma situação interna, de política interna, que está dentro da soberania do Estado peruano e diretamente ligado à soberania do povo peruano, que é quem escolheu tanto o presidente da República atual como elegeu o Congresso. Né? Então, não pode haver interferência internacional no Peru, não faz o menor sentido. Só se estivéssemos vivendo, por exemplo, numa época de Guerra Fria, os 47 anos de Guerra Fria, onde você, quando tinha uma instabilidade interna em um determinado país, principalmente os Estados Unidos, representando o bloco liberal, democrático, capitalista, ou a União Soviética, representando o bloco soviético e dos países comunistas, aí sim eles poderiam se sentir com seus interesses naquele país onde estava ocorrendo a questão interna, com seus interesses obstruídos, e aí poderia haver sim uma interferência dos Estados Unidos e União Soviética à época da Guerra Fria. Hoje não mais, até porque já terminou a Guerra Fria há muito tempo, os países vivem uma situação de democracia, a maioria dos países do mundo, por mais que você tenha países ainda com regimes muito fechados, né? No Oriente Médio, né? Regimes estranhos na Venezuela, na própria Rússia, mas é muito difícil hoje a interferência de uma potência estrangeira numa situação de política interna de um determinado país. Isso não tem mais espaço. O que vai ter é o apoio dos Estados Unidos, Organização dos Estados Americanos, Nações Unidas, países centrais, países europeus, Conselho de Ministros da União Europeia, que podem se posicionar sobre a situação do Peru. Isso já está ocorrendo. O Brasil mesmo deve se posicionar imediatamente, inclusive porque o Brasil sempre foi um fiador, no bom sentido da palavra fiador, das relações, por exemplo, do Peru e Equador, que anos atrás entraram, inclusive, em guerra. Né? Houve uma escaramuça grave entre o Peru e o Equador, e o Brasil mediou esse conflito à época, na década de 90, se não me engano. Então, o Brasil tem que se manifestar imediatamente. A chancelaria brasileira tem que se manifestar e, me parece que se manifestar condenando a ação golpista do presidente peruano. Né? Agora, é interessante também... Professor, deixa eu só interromper aqui o senhor, porque é exatamente sobre isso. Eu tenho agora que acaba de sair, tem cerca de 2 minutinhos, que foi divulgada aqui uma nota à imprensa do próprio Ministério das Relações Exteriores sobre essa situação aqui do Peru. Isso aqui é o site, né, oficial aqui do Ministério das Relações Exteriores, e na nota o Ministério diz que o governo brasileiro acompanha com preocupação a situação política interna no Peru, que levou à destituição constitucional do presidente Pedro Castillo pelo Congresso, também a sua sucessão pela vice-presidente Dina Boluarte. As medidas adotadas do dia de hoje, 7 de dezembro, pelo presidente Pedro Castillo, incompatíveis com o arcabouço normativo constitucional daquele país, representavam violação à vigência da democracia e do Estado de Direito. Espera-se que a decisão constitucional do Congresso peruano represente a garantia do pleno funcionamento do Estado Democrático do Peru. O governo brasileiro manifesta sua disposição de seguir mantendo as sólidas relações de amizade e cooperação que une os dois países e deseja êxito à presidente Dina em sua missão como chefe do Estado peruano, ou seja, realmente trazendo aí o reconhecimento da incompatibilidade, né, dessas medidas adotadas então pelo Pedro com a Constituição do país. Pelo menos essa é a nota que acaba de ser divulgada pelo Itamaraty, através da própria rede social, né, também divulgada pelo Twitter oficial do Itamaraty aqui do Brasil. Está aí o Ministério das Relações Exteriores já trazendo a manifestação. É isso que era realmente, como o senhor estava mesmo dizendo, né, professor? Era essa já a posição aguardada aqui, né, do Brasil. Como vai ser também a posição da chancelaria dos países europeus, países centrais como França e Alemanha, dos Estados Unidos da América, dos demais países, a Argentina também é importante se posicionar, e dos demais países da América do Sul. Agora, quando eu mencionei o 134, que é o artigo da Constituição peruana, é interessante esse artigo, porque diz que se o Congresso, como eu vou repetir só para o assinante poder também discutir conosco, se o Congresso tivesse destituído todo o gabinete, e aí você fica sem uma organização político-administrativa, né, para governar o país, estariam colocando o presidente da República numa situação muito
desconfortável do ponto de vista institucional. Mas não foi o que aconteceu. O Congresso estava julgando um processo de impeachment contra a figura do presidente da República, o que aconteceu, por exemplo, no Brasil nos últimos anos. E aí isso é constitucional. E aí o presidente não pode se utilizar de um pretenso controle que ele acha que tem das Forças Armadas, que são forças de coerção do Estado, e das forças policiais, para mandar fechar o Congresso e mandar fechar a Suprema Corte. Então aí o erro foi esse. Ele se sentiu com poder demais, ou ele interpretou de maneira errada, ele e seus assessores, que sempre não é só o presidente da República, né, Débora? É sempre um grupo político que está por trás disso. Não é só o Pedro que pensou nisso. Tem grupos que devem estar apoiando o Pedro lá. Grupos políticos, os sociais e seus assessores. Então, acho que eles calcularam mal. E é interessante também a gente mencionar, Débora, que as forças policiais detiveram, né, mantém sob custódia o presidente da República. É interessante isso, né? As forças policiais, não as forças militares. Isso é para mostrar como nas situações de política interna, você deve sempre respeitando a Constituição, isso também seria no Brasil. Por exemplo, se acontecesse alguma coisa hoje com relação ao presidente da República, e ele tivesse que ser impedido ou coagido, não seriam forças armadas que iam fazer a coação, seriam as forças policiais. Interessante para o assinante entender também o papel das polícias nesse momento de crise institucional. E era isso que eu ia também, né, perguntar aqui para o senhor, porque a gente viu logo de imediato, assim, tudo isso durou foi muito rápido, né? Desde a declaração ali do presidente, do Pedro, até que realmente houvesse o desdobramento ali já de ministério, do próprio primeiro escalão ali dele já renunciando aos cargos, em seguida o Congresso já aprovando o impeachment, foi tudo muito rápido e aí a gente já desembocou ali na polícia peruana, levando ali, né, tendo agora então o presidente sob custódia. É normal esse processo, realmente, isso que deveria na sua opinião, acontecer? Ou seja, para um presidente, ele não teria um foro ali naquele... Tudo bem que teve ali o impeachment, né? Sendo destituído no momento pela Câmara. Mas como que o senhor avalia essa situação, essa atuação da polícia peruana? Olha, precisa analisar mais a ação da polícia. Eu imagino que tenha sido uma ação institucional da polícia, com todo cuidado, né? Eu imagino que não foi algemado, ele está sob custódia, porque ele, durante um período, mesmo assumindo a vice-presidente, ele tinha um poder como executivo, então ele poderia insuflar as massas favoráveis à sua posição, ele podia esconder informação, ele podia dar uma ordem descabida, mais uma ordem descabida, então ele tinha que ser impedido, e nesse caso é impedido pela polícia, não tem outra solução. Rapidamente até havia um temor da própria população, né? Imagens antes de sair a determinação mesmo do impeachment, já tinham imagens também circulando na imprensa internacional da própria população na frente da embaixada mexicana lá em Lima, porque já estava se repercutindo que ele poderia pedir um asilo, né, político. Então, talvez ali uma intervenção para tentar impedir que ele buscasse algum asilo, né, buscasse realmente... Pode ser, impedir que ele buscasse um asilo. Apesar que o direito de asilo é o direito da pessoa, né? Mas ele como presidente, ele acabou criando um processo contra ele próprio. Essa tentativa de dissolver o Congresso e de retirar poderes da corte, ele está produzindo provas contra ele mesmo. Então a polícia o deteve, né? Professor, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, né, para esclarecer um pouco, né, essa situação do Peru, que rapidamente se tomou e já tomou os noticiários internacionais. Com certeza ainda deve repercutir muito até o final dessa semana, por aqui pelo mundo, mas muito obrigada pela sua participação prontamente aqui conosco, né, espero poder contar mais vezes com o senhor aqui na BMC News. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, um abraço aos seus assinantes, Débora.